pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e este é o canal dos Garotas Entre Livros. Hoje é dia de resenha, nós vamos conversar sobre o livro Um Favorzinho do Vizinho. Quantos zinhos do título, certo? Bora lá, gente. Algumas informações sobre o livro. Ele é da autora Christina Forrest. Ele tem 336 páginas e foi publicado aqui pela editora Verus no ano de 2023, então é um livro recente. Ele tá ali no gênero romance e eu dei 3 estrelinhas para ele. Qual é dessa história desse livro? Bom, o livro vai contar a história do Nick e da Lily. Eles se conhecem, né? Deixa eu contextualizar melhor. O Nick, ele é um jornalista itinerante. Ele viaja ao mundo fazendo reportagens, e é bem legal a profissão dele. Ele passa uma semana com um nativo de alguma cidade e ali conhece os hábitos e tudo mais e escreve para essa revista que ele trabalha, jornal, enfim, que ele trabalha. E assim, é um trabalho de um nômade, né? Só que o Nick, durante a fase que ele estava ali na universidade, ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro sobre um pseudônimo, ele tem lá os motivos dele, né? Acho que todo autor que escreve sobre um pseudônimo tem um motivo específico. E no caso do Nick era porque ele veio de uma família muito problemática e ele não queria ter contato com a família dele, né? Assim, que eles soubessem que ele estava fazendo aquilo. E na época ele acabou publicando um livro para uma editoria independente, muito pequena, da Inglaterra, ele sendo americano, e o livro ele não teve grandes sucessos, assim, né? E ficou por isso mesmo, uma série que na verdade acabou ficando em um único livro. E é onde que entra a Lily. A Lily é uma editora, ela trabalha com edição de livros de não ficção, e ela não gosta do trabalho dela, assim, com não ficção, ela não gosta do gênero, o sonho dela é trabalhar com livros infantis, que é a paixão da vida dela, e ela gosta muito de ler, obviamente, né? E ela acaba conhecendo o livro do Nick, se apaixona pela história, fica louca da vida, e como o final do livro tem um plot twist, ela vai atrás pra tentar saber se tem continuação, né? Quem nunca fez isso? Quem nunca correu atrás de um autor, mandou mensagem para uma editora e afins e para um autor para saber da continuação do livro, né? Todos nós acredito que fizemos para quem gosta de livros que se tornaram série, enfim. E aí ela encontra o contato do Nick do site dele, né, que foi feito assim pelo agente dele na época. E é um site bem simples, não tem nada demais, mas tem ali um contato de e-mail e ela vai e manda um e-mail pro Nick, pro autor, né, o Strick. E aí eles começam a ter papo, eles começam a conversar e as coisas começam a fluir entre eles. Eles logo pegam uma amizade, eles começam a falar de coisas da vida deles. Até que a Lily toma um ghost no dia que eles iriam se conhecer, né, virtualmente. Eles combinam de fazer uma chamada de vídeo e nesse dia ele não aparece e simplesmente some. Passa-se aí um bom tempo, uns 6 meses mais ou menos, ou um ano, alguma coisa assim, não é tanto tempo não. E ela descobre que o livro do Strick, né, desse autor que ela tanto amou, vai ser publicado pela editora, pelo grupo editorial que ela trabalha. E ela fica assim, meu Deus, eu não tô acreditando nisso, né? Tá batendo a minha porta agora. E ninguém sabe quem esse cara é, porque ele não aparece, ele não quer ser visto, nem nada disso. E a real é que o Nick consegue o contrato, né? O agente dele consegue vender para uma outra editora os direitos do livro, eles se apaixonam e aí relançam o livro, pedem uma continuação. O Nick acaba ganhando uma grande quantidade de dinheiro, ele volta a morar nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, que é a cidade onde a Lily morava. E ele vai morar lá pensando em tudo que ela falou de bom sobre a cidade. Então ele vai realizar este desejo de estar perto dela, mesmo sem a conhecê-la, e indo morar na mesma cidade que ela. Mal sabia ele que eles iriam se tornar vizinhos. É coincidência demais? Porém é um livro e é um romance, então a gente aceita, aprova as coincidências. E é isso que acontece, né? A princípio o Nick não sabia que eles eram vizinhos, ele não reconhece ela.
E ela, obviamente, não vai reconhecê-lo porque ele usava um outro nome, não tem as características físicas dele, por assim dizer, né? Ela não conhece. Eles só trocaram, não sabe nem o som da voz dele, eles só trocaram e-mails. Diferente do Nick, que sabia o nome dela e sabia algumas informações sobre a vida dela. Por exemplo, que ela tinha um gato, que ela tinha uma tatuagem, e enfim, tinha mais detalhes sobre a vida dela. E aí eles vão se tornar amigos, né? E o Nick, obviamente, vai acabar descobrindo quem ela é de verdade. E eles vão acabar se aproximando e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, tem um elefante na sala, né? Que é essa questão da verdadeira identidade do Nick. E ele vai precisar lidar com isso, de contar a verdade pra Lily ou não. E entre outras coisas que vão acontecer na vida dele, né? Ele também precisa lidar com os traumas relacionados à família. Ele vem de uma família muito complicada, de um pai que é problemático demais e de uma mãe que é dependente emocional desse cara. Então, ele tem uma estrutura familiar muito difícil, muito complicada, que minou a confiança dele. Mas ele precisa dar a volta por cima. A real é essa, ele precisa dar a volta por cima e principalmente contar a verdade para a Lily. A Lily é essa moça que vive... Ela é a irmã mais nova de 3 irmãs e ela meio que vive à sombra das irmãs que fazem um super sucesso. Uma é estilista, né, de uma galera famosa, trabalha com uma galera com músicos e enfim, ela é bem conhecida ali no meio artístico. E a outra, ela é uma super... profissional na área dela, então ela é bem reconhecida também, ela tem uma vida de sucesso, então ela vai viver nesse limbo de ser irmã mais nova e ter que lidar com as comparações. E o que vai acontecer? Ela tem esse sonho, esse desejo dela de se tornar essa editora de livros infantis e tal, e quando o Nick entra na vida dela, naturalmente a atração entre eles é muito forte, só que ela fica assim meio... Meu Deus, esse cara quer alguma coisa comigo ou não? O que eu vou fazer? Porque logo quando o Nick descobre tudo, ele meio que coloca uma distância entre eles, né? Assim, vamos ser só amigos, não vamos ter nada. Mas ele fica dando, assim, sinais meio dúbios, sabe? Então ela precisa lidar com tudo isso. E quando a verdade for revelada, porque a verdade tem que ser revelada, como é que ela vai lidar com essa situação, gente? É um livro bem clichê, daqueles romances bem fofinhos mesmo. Ele vai sendo construída a história desse casal, pouco a pouco. Não é aquele romance que eles pegam fogo logo no início. Tem ali um relacionamento que vai sendo construído, e principalmente de amizade. As irmãs da Lily também são bem engraçadas, elas compõem ali a história de uma forma bem interessante. São aqueles personagens secundários que poderiam ganhar o seu livro próprio. Quem sabe a autora não faça, né? Além dos amigos do Nick também, que são personagens bem interessantes. O agente dele, o Marcos, que é um cara que sempre está incentivando ele, que sabe a realidade do Nick e tá ali torcendo para que ele melhore, além de puxar a orelha dele também. Fora também todo o contexto da história, né? Eles são personagens negros e são protagonistas negros, então isso é bem legal de se ler dentro da literatura. Essa representatividade. E não é tratado de forma militante nem nada disso, não. É tratado de forma bem natural. E eu amei, simplesmente amei. E nesse sentido, assim, por todo esse contexto, o livro é maravilhoso. Só que ele ganha 3 estrelas porque ele não tem nada demais, gente. É uma história bem clichê, a gente sabe que vai ter um final feliz. Às vezes eu queria dar uma sacudida no Nick e falar assim, vai fazer terapia, querido. É só isso que você precisa e vai ficar tudo bem. Sabe, de tanto que ele enrolou a Lily ali, meu Deus, coitada. Mas tudo bem, eu consegui aceitar isso. E foi um livro que eu li assim, até bem rápido, né? Eu li ele de pouquinho em pouquinho à noite, antes de dormir. E foi uma leitura que flui, que é bem tranquila, bem natural, bem simples. Não tem muitas nuances dentro da história. Então é um livro ok. É aquele tipo de romance que dá pra gente passar o tempo, dá pra relaxar a mente. Então é uma excelente leitura e eu indico, gente, claro, com aviso prévio, né? É um romance comum, não tem nada demais, é gostosinho de ler. E é isso. Mas fica aqui a minha indicação, certo? Eu vou encerrando esse vídeo, lembrando a todo mundo que vai sair resenha também lá no blog, então se você quiser
acompanhar a resenha escrita, vai lá no blog conferir, garotasentrelivros.com, tem um link aqui na descrição do vídeo. E caso você queira comprar o livro, também tem um link aqui da Amazon. Você comprando por lá o livro ou qualquer outro item, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Clique aqui no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E me aguarde, porque em breve eu volto com muito mais para vocês. Certo? Um beijão e até breve. Tchau, tchau!